Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um caso que aconteceu em 2018, um caso até recente, mas segundo a justiça teve o julgamento, teve um ponto final, mas conforme a gente acompanha esse caso nós percebemos várias perguntas que ficaram sem respostas e a gente fica em dúvida se a justiça foi feita ou não nesse caso. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora ver comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Mary Headey e Steven Freeman. Steven Freeman nasceu no dia 1º de janeiro de 1995 e cresceu em Griffin, na Geórgia. Ele morava com seus pais Troy e Jennifer e seu irmão Blake. Ele teve uma infância muito feliz, sempre perto dos seus pais e se mostrou um garoto muito sorridente que sempre viu o lado positivo das coisas. Ele tinha muitos amigos e eles o descreviam como uma pessoa muito descontraída que sempre dizia às pessoas o quanto as amava e o quanto se preocupava com elas. Ele era uma pessoa gentil e prestativa e adorava estar ao ar livre. Steven tinha um bom relacionamento com seus pais, principalmente com sua mãe, de quem era muito próximo. Já Mary Catherine Headey nasceu em 1994 e também teve uma vida boa e saudável crescendo com uma família amorosa. Ela foi descrita como uma criança despreocupada que estava sempre sorrindo, assim como Steven. Ela amava os animais e a natureza, e foi criada com a presença de armas. Aos poucos, foi tendo uma grande admiração por elas. Os dois estudaram juntos no ensino médio e iniciaram um relacionamento. Os dois se apaixonaram muito rápido e se tornaram inseparáveis. A gente pode dizer que a maior paixão que os dois tinham era o ar livre, estar em contato com a natureza, pescar, fazer trilhas, acampar. Então toda essa conexão deles foi muito importante para o relacionamento ser um relacionamento tão intenso. Então sempre que eles tinham a oportunidade, eles estavam acampando, fazendo alguma coisa em contato com a natureza. Depois de se formarem no ensino médio, os dois se mudaram para sua própria casa juntos em Griffin, na Geórgia. Steven trabalhava como metalúrgico e Mary trabalhava como professora assistente em meio período em uma escola local na Geórgia. Ela também trabalhava em uma loja de artigos esportivos, onde vendia armas. Steven tinha um melhor amigo chamado Thomas Skinner, que trabalhou com Mary na loja por um tempo. E ele explicou como todos os funcionários precisavam aprender as regras básicas de segurança antes de manuseá-las sozinhos. Steven também adorava armas e possuía pelo menos 10 delas. Steven tinha mais 2 amigos de quem era muito próximo, Chase Pruitt e Andrew McKee. Os 4 eram um grupo muito próximos de amigos e se importavam profundamente um com o outro. Então, naturalmente, eles também se importavam com quem todos estavam namorando. Quando o grupo conheceu Mary, eles ficaram um pouco hesitantes sobre ela, mas logo começaram a gostar dela. Eles gostaram do quanto ela e Steven tinham em comum e que ela gostava muito de atividades ao ar livre, mas acima de tudo, eles gostaram de como ela o fazia feliz. A família de Steven também gostava de Mary, a sua mãe, Jennifer, já a considerava como sua nora. Em 2018, Mary estava com 24 anos e Steven estava com 23. Nesse momento, eles já estavam namorando por 7 anos e continuavam morando juntos em um apartamento em Griffin. Na noite do dia 1º de agosto de 2018, a Mary fez uma ligação muito perturbadora para a emergência. Ela disse na linha, que depois ficou gravado, que ela tinha acidentalmente atirado em seu namorado. Quando a polícia chegou ao local, a câmera que eles tinham gravou as cenas do comportamento de Mary dentro de casa. Ela estava extremamente histérica, chorando, hiperventilando, em pânico, e ninguém conseguia acalmá-la. Ela estava ajoelhada sobre o corpo dele, implorando para que alguém ajudasse, e quando lhe disseram para se afastar do corpo, ela se recusou a se mover e continuou gritando sem parar: "Não posso perdê-lo." Quando a polícia chegou no local, Steven ainda estava vivo e foi levado às pressas para o hospital. Ele foi baleado diretamente no peito. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu poucos minutos antes da meia-noite.
Imediatamente a polícia não achou que fosse um acidente, eles acreditaram que um crime ocorreu ali. Quando Mary foi questionada pela primeira vez, ela disse à polícia que havia atirado nele acidentalmente. Ela alegou que estava apenas entregando a arma a ele e ela simplesmente disparou. Ela alegou que não fazia ideia de que a arma estava carregada, pois eles normalmente não deixavam as armas carregadas dentro de casa. Mas a sua história mudou. Ela alegou ter jogado a arma para Steven e não a entregou como tinha dito antes. Logo de cara, a polícia não acreditou em sua história. Um deles tinha muita experiência com armas, e ele sabia que você não pode simplesmente jogar ou entregar uma arma e fazê-la disparar aleatoriamente. Ela também teria que apontar diretamente para ele, para que a bala atingisse onde o atingiu. As evidências na cena do crime também apontavam para um homicídio. Após seu interrogatório inicial, a polícia conseguiu que Mary concordasse em se sentar e conversar com eles sem um advogado presente e também com tudo gravado. À medida que o interrogatório prosseguia, eles começaram a ser mais rígidos com ela. Eles estavam gritando com ela, dizendo que não acreditavam em sua história, exigindo que ela contasse a verdade. Eles usaram isso como uma tática para forçá-la a revelar a verdade, e funcionou. Mary Catherine admitiu que atirou nele com raiva. Depois que Mary foi presa e acusada do assassinato, a polícia revisou a fita e tudo que eles puderam ouvir foi um ruído de feedback estático. Sua confissão foi completamente inaudível. Essa fita era a maior evidência que eles tinham para encerrar este caso, e agora ela estava arruinada, e eles não tinham gravações de backup. Agora tudo que eles tinham era a palavra dele contra a dela. Felizmente, essa fita não era a única fonte de evidência que eles tinham. Eles também tinham provas de que a arma estava carregada naquela mesma noite, embora ela alegasse não ter ideia de que a arma estava carregada. Havia gordura da cozinha no carregador e em toda a lateral da arma, o que faz sentido considerando que ela estava cozinhando naquela mesma noite, uma comida que estava extremamente gordurosa. Eles também descobriram que a polícia foi chamada à casa dele 5 vezes no ano passado, 2 delas confirmadas por briga doméstica. A polícia decidiu questionar os 3 amigos mais próximos de Steven, e cada um deles foi inflexível. Eles tinham certeza de que ela tinha atirado nele de propósito. Eles descreveram seu relacionamento como muito tóxico. Ela era possessiva, ciumenta, muito abusiva e mentalmente instável. Eles disseram que o casal estava constantemente brigando e gritando um com o outro. Sempre que ele saía de casa para ficar longe dela, ela mandava milhares de mensagens e ligava para seu celular. Seus amigos disseram que ele estava com medo de Mary e que ela já havia apontado uma arma para ele pelo menos 3 vezes. Eles disseram que ele nunca denunciou a polícia porque ele realmente a amava e não queria que ela tivesse problemas. Em julho de 2018, Steven finalmente estava pronto para terminar o seu relacionamento. Seu plano era se mudar para uma cidade bem distante e não dizer a ela que estava indo embora, porque ele estava com muito medo de qual seria a sua reação. Em 30 de julho, apenas um dia antes dele ser baleado, os dois trocaram mensagens apaixonadas como antigamente. Mas um pouco depois, os dois brigaram muito, o que o levou a sair de casa e ficar na casa de um amigo. Ele disse ao amigo que estava literalmente fugindo do diabo. No dia seguinte, Mary fez uma refeição com um pedido de desculpas pela discussão que eles tiveram, e ela só esperava que ele voltasse para casa para jantar. Mas não foi isso que aconteceu. Quando ela foi questionada sobre isso pela polícia, ela apenas disse a eles que estava simplesmente irritada por ter feito essa refeição para ele e ele não voltar para casa para comer com ela. Mary ficou muito irritada falando com ele no telefone e até ligou para sua mãe para saber se ele estava lá. Jennifer disse a ela que ele estava na casa de seu amigo Thomas e Mary entrou no carro e dirigiu até lá. Thomas e Steven já haviam saído de casa e ela começou a persegui-los. Ela gritou com ele e o obrigou a voltar para casa, e assim ele fez. 2 horas depois, Steven foi baleado. Especula-se que ele foi para casa para terminar o relacionamento, e foi isso que desencadeou a luta que se tornou mortal. Mary Catherine estava sendo acusada de assassinato, agressão agravada e posse de arma de fogo durante o crime. Ela recebeu uma oferta de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional se ela se declarasse culpada, mas ela não aceitou o acordo e levou o caso a julgamento, onde se declarou inocente por ter atirado em Steven em legítima defesa. Mary estava sendo representada por defensores públicos, que disseram ao júri que ela estava realmente com medo de Steven devido ao histórico de abuso dele,
e havia evidências concretas desse abuso que surgiram durante o julgamento. Os promotores não tinham mais a fita de confissão, então tudo que eles tinham para usar eram as evidências envolvendo a gordura que estava na arma e trazendo todos os amigos de Steven como testemunhas. Em sua versão, ela disse que Steven tinha um lado muito controlador, manipulador e perigoso em sua personalidade que praticamente ninguém conhecia. Ela alegou que experimentou todo tipo de abuso imaginável com ele. Abuso verbal, físico, e ela afirma que ele abusou sexualmente dela em 2 ocasiões. Ela também menciona que em uma ocasião, Steven a chutou com muita força, o que a fez cair da cama e bater com a cabeça. Ela disse que não ligou para a polícia porque tinha medo. Havia outras grandes evidências para o lado dela, que eram todas as mensagens de texto que foram recuperadas entre ela e Steven, onde Steven estava enviando mensagens extremamente vulgares e preocupantes, e também a estava ameaçando. Eram textos do ano anterior e havia 63 páginas desses textos mostrando Steven claramente a atacando. As mensagens eram tão vulgares que a polícia não revelou muitas delas ao público. Uma dessas mensagens de texto que ele enviou foi quando ele estava pescando com seus amigos. Ele enviou a ela uma foto segurando um peixe morto e disse: "Esse aqui é você." Ele enviou a ela outra mensagem dizendo: "Vou acabar com você por me destruir." Aparentemente, isso estava relacionado ao fato de que ela o traiu uma vez. Steven enviou a ela outra mensagem dizendo: "Quanto mais merda você falar, mais você será punida quando eu chegar em casa." No tribunal, ela também disse que na noite em que ele foi baleado foi completamente diferente do que a polícia havia pensado de início. Ela explicou que foi ela quem terminou com ele, e foi ele quem surtou e começou a agredi-la. E foi aí que ela pegou a arma para se defender e atirou nele sem querer. Mas as evidências forenses provaram que ele estava sentado no canto do colchão quando ela atirou nele. Ele nunca se levantou ou se mexeu. Ele foi baleado enquanto estava sentado e depois caiu para trás. Claro que a polícia, sua família e seus amigos não acreditaram em nada, porque era ela quem estava seguindo o carro do amigo e o obrigando a voltar para casa. Além disso, seus amigos e familiares sabiam que ele era uma pessoa incrível, descontraída e amigável, e não um monstro que ela estava relatando. O julgamento ficou complicado. Os amigos de Steven diziam que ela era fisicamente abusiva e que nunca o viram levantar uma mão para ela antes. A defesa argumentou que seus amigos nunca viram nenhum desses abusos físicos ocorrendo, e qualquer coisa poderia estar acontecendo às portas fechadas que seus amigos nunca souberam. A defesa também alegou que Steven era viciado em drogas e álcool, o que contribuiu para suas explosões violentas. A promotoria trouxe uma mensagem de texto muito importante que Steven enviou para Mary dizendo: "Eu sei que você já apontou uma arma para mim várias vezes, mas da última vez me assustou." Mary disse que isso era sobre ela atirar em si mesma, não atirar nele. Ela nunca ameaçou atirar nele. Ela sempre ameaçou atirar em si mesma. É por isso que seus amigos e familiares acham que ele permaneceu no relacionamento por tanto tempo, porque temia que ela se suicidasse se ele a deixasse. Os promotores também argumentaram que ela havia alterado sua história pelo menos 10 vezes desde o momento em que foi questionada. Mary Catherine Hayden foi considerada inocente e foi absolvida de todas as acusações. O tribunal e todos que faziam parte da vida de Steven ficaram em choque absoluto quando ouviram a decisão do júri. Eles admitiram que todos realmente acreditavam que ela atirou nele e o matou, mas não havia evidências suficientes para provar, além de qualquer dúvida razoável, por que ela atirou em Steven. Eles não conseguiram provar que foi realmente assassinato, ou que foi legítima defesa. Eles não puderam provar se todas as acusações contra Steven eram verdadeiras ou não, ou se todas as acusações contra Mary eram verdadeiras ou não. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, acho que em determinado momento do caso, a gente acredita muito que ela, tinha algum problema muito grave com ele e tal, que ela era muito ciumenta, possessiva, enfim, e acabou assassinando ele naquela noite. Mas também tem a versão dela de que diz que ele era o monstro e não ela. Então é um caso assim que a gente fica cheio de dúvidas. Como vocês viram, o júri lá decidiu que ela era inocente, que ela, fica até um pouco confuso a gente dizer, se foi legítima defesa, enfim, é um caso muito complicado mesmo, e eu quero saber a opinião de vocês. Será que realmente ela era o monstro e saiu impune, ou será que ele era o monstro e ela estava apenas se defendendo naquela noite?
Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.